Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Está sendo muito interessante, ao qual estamos aí percorrendo todos os capítulos do livro de Atos. Na exposição passada falamos sobre a conversão de Cornélio, o centurião romano. E hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 11 do livro de Atos, Atos, capítulo 11, dos versículos de número 1 até o versículo de número 30. Então nós vamos trabalhar com esses versículos. E nesse trecho a qual nós vamos trabalhar, Atos capítulo 11, nós vamos falar de 4 ministérios de 4 pessoas distintas. Nós vamos falar sobre o ministério de Pedro, nós vamos falar sobre o ministério de Barnabé, sobre o ministério dos evangelistas anônimos e sobre o ministério do profeta Ágabo. Então, vamos lá para a nossa jornada. Se você puder aí, tenha de posse a sua Bíblia, que nós vamos analisar alguns versículos, bem interessante para a nossa edificação. Primeiro vamos falar sobre o ministério de Pedro, Como os irmãos sabem, na exposição passada nós falamos que Pedro ele foi até a casa de Cornélio e pregou ali o evangelho, e o Senhor derramou sobre eles o Espírito Santo, e foi uma grande bênção, houve salvação em toda a casa de Cornélio. Mas Pedro, ao retornar a Jerusalém, ele foi interrogado acerca dessas coisas que aconteceram. Então vamos analisar aqui o ministério de Pedro, sobre algumas perspectivas. Em primeiro lugar, uma notícia feliz, uma notícia de boas novas. O texto diz: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Essa é a boa nova, que os gentios receberam a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vemos claramente um interrogatório. Olha só. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Esses homens, eles não observaram o milagre prodigioso que tinha acontecido na casa de Cornélio, onde houve salvação em toda a sua casa, e também o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Mas aqueles homens estavam preocupados com coisas banais, Estavam preocupados porque Pedro havia comido e bebido lá com os gentios. Então, meus irmãos, veja que essa questão racial, cultural, ainda era um entrave muito grande na igreja naquele tempo. Mas em seguida, em terceiro lugar, Pedro agora começa a fazer uma exposição detalhada de tudo o que aconteceu. Vamos observar? Se os irmãos observarem, entre os versículos 5 ao 10, no versículo 4 diz que Pedro começou a lhes fazer uma exposição por ordem, dizendo. Então, dos versículos 5 ao 10, Pedro fala sobre a visão divina, onde nós já citamos na exposição passada, que Pedro via um lençol, e ali havia todo tipo de animal, para os judeus parecia impuro. E ele ouviu uma voz que dizia para ele: mata e come. E Pedro retruca e diz: não, nunca entrou coisa imunda ou impura na minha boca. Então a voz replica e diz: não tenha por impuro, não tenha por imundo, não tenha por comum aquilo que Deus purificou. E Pedro então, posteriormente, ele entendeu, e aqui na exposição em defesa dele, ele entendeu claramente que ali Deus estava falando que o evangelho deveria ser pregado para os gentios, que para a comunidade judaica os gentios eram considerados como imundo, como impuro. Por meio da visão, Deus falou com Pedro por 3 vezes e ordenou-lhe expressamente a não considerar imundo aquilo que Deus havia purificado. Pedro então entendeu que os animais puros e imundos, uma distinção abolida de Jesus, simbolizavam as pessoas impuras, circuncisas e incircuncisas. O lençol é a igreja, e a igreja conterá povos de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Louvado seja o nome do Senhor.
Nos versículos 11 e 12, a gente vê claramente a ordem divina que diz: eis que na mesma hora pararam junto da minha casa 3 varões que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito Santo que eu fosse com eles, nada duvidando. Pedro teve convicção da ordem divina e ele não duvidou que o Espírito Santo o estava enviando a pregar o Evangelho para os gentios. Não devemos duvidar que a obra da evangelização é uma obra divina, é uma obra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A pregação do Evangelho aos gentios é uma ordem, é uma ordenança divina. Uma ordem não deve ser questionada e nem adiada. Pedro ainda toma cuidado de levar consigo 6 judeus. E aqui tem um fato curioso. Qual é o fato curioso? Ele levou 6 varões que estavam com ele. Isso é muito significativo, porque segundo o costume da época, eram necessárias 7 pessoas para provar completamente um fato, um acontecimento. E na lei romana eram necessários 7 selos para autenticar um documento realmente importante. Que coisa interessante, por isso que Pedro leva 6, com ele 7. Louvado seja o nome do Senhor. Nos versículos 13 e 14 a gente vê a preparação divina. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual dirá as palavras com que te salves tu e a tua casa. Então Deus preparou toda a circunstância, Deus sincronizou perfeitamente. Deus ordenou que Cornélio enviasse pessoas a Cesareia para buscar Pedro. E ao mesmo tempo o Espírito Santo também falou com Pedro que fosse para Cesareia pregar na casa de Cornélio. Deus sincronizou os acontecimentos. Irmãos, vale ressaltar que Cornélio era um homem justo, era um homem de testemunho, era um homem que orava, era um homem que dava esmola. Mas nada disso era necessário, mas tudo isso que ele tinha não era necessário para a sua salvação. Era necessário que Pedro lhe pregasse as palavras, como o texto diz, que te salves tu e a tua casa. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Aleluia. E aí, entre os versículos 15 ao 17, a gente vê claramente a ação divina. E quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós havia caído a princípio. E lembrei-me de ter dito do Senhor quando ele disse: João certamente vos batizou com água, mas vós tereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que deu a nós, quando nós cremos no Senhor Jesus, quem sou eu, quem era eu, para que pudesse resistir a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quem era Pedro para que pudesse resistir a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E com tudo isso, a gente vê no final, num quarto ponto, um resultado glorioso. Versículo 18 diz que ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Aleluia! O relato de Pedro trouxe paz à igreja e glória ao nome de Jesus. A salvação é endereçada a todos os povos e o Evangelho deve ser compartilhado com todas as pessoas. A proposta de Jesus Cristo é o Evangelho todo, em todo o mundo e a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos aqui, meus irmãos, mensagens maravilhosas no que diz respeito à igreja, ao Espírito Santo, às religiões que não são cristãs e também ao poder do Evangelho. A igreja é multirracial e multicultural. Deus não faz acepção de pessoas. Também o Espírito Santo é concedido a todos os que se arrependem. Pedro mesmo pregou isso em Pentecoste, quando ele diz: arrependei-vos e crede no nome de Jesus Cristo para que sejam apagados os vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, por mais que Cornélio fosse piedoso, por mais que ele fosse um simpatizante da fé,
foi necessário ele ouvir a palavra para que se convertesse, para que se arrependesse e fosse salvo ele e toda a sua casa. E nós vemos claramente o poder do Evangelho, porque o mesmo poder que foi derramado sobre os judeus, agora também está sendo derramado sobre os gentios. Então falamos do ministério de Pedro. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ministério dos evangelistas anônimos, né? Que vai relatar aqui capítulo 11 de Atos, versículos 19 ao 21. Nós podemos constatar aqui, queridos, que no versículo 19 destaca aqui 3 localidades, né? Fenícia, Chipre e Antioquia. A Fenícia, irmãos, é onde é que é o atual Líbano de hoje, tá? O Chipre era a terra natal de Barnabé, tá, irmãos? Foi o primeiro lugar a ser evangelizado por Barnabé e Saulo lá na primeira viagem missionária, que nós vamos falar mais para frente. E Antioquia, irmãos, carece de um destaque especial porque Antioquia ela se tornou a força missionária da igreja depois de Jerusalém. Algumas informações interessantes sobre Antioquia, rapidinho, que Antioquia ela tinha cerca de 500 mil de habitantes. Antioquia era a 3ª maior cidade do Império Romano, só ficando atrás de Roma e de Alexandria. Roma, a capital, e Alexandria no Egito. Ela era também uma cidade bela, mas também cosmopolita, sinal de imoralidade e de luxúria, e também clubes noturnos. Tá? Era assim, também famosa pelo culto a uma divindade chamada Daphne, tá? Cujo templo ficava a cerca de 8 quilômetros da cidade. Antioquia era chamada da Cidade Dourada e também a Rainha do Oriente. Sua rua principal tinha cerca de 7 quilômetros de extensão e era calçada de mármore e ladeada também de colunas do mesmo material. Naquela época era a única cidade do Império Romano que havia iluminação noturna. Por tudo isso, Antioquia agora se torna uma propícia para a propagação do Evangelho. Então nós podemos constatar aqui, meus irmãos, 3 pontos interessantes. Em primeiro lugar, a pregação para os judeus fora do território de Israel, que diz no verso 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas, no versículo seguinte, fala do começo da pregação aos gentios. Versículo de número 20. Havia, porém, entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, queridos, esses irmãos aqui, que nem sequer mencionam o nome, eram evangelistas anônimos, mas que entenderam. Esses do versículo 19, eles ainda mantinham aquela raiz étnica de só anunciar o evangelho aos gentios. Mas esses evangelistas aqui, esses irmãos fervorosos, que eram de Cirene, né? Cirene é a capital da Etiópia, a cidade de Simão Cirineu, né? E é interessante que aqui, claramente, eles pregaram o evangelho aos gentios. Tá, irmãos? Então, em qual grupo que nós vamos ficar? Retendo aquele sistema étnico? Ou vamos entender que o evangelho deve ser pregado a todos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender essas coisas, irmãos. É fundamental para nós entendermos que o evangelho deve ser pregado em todo o mundo e a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos em terceiro lugar o resultado promissor da evangelização aos gentios. Olha o que diz o versículo de número 21. E a mão do Senhor era com eles, com os evangelistas que pregaram aos gentios. E a mão do Senhor era com eles. Tá? E fala que uma grande multidão creu e se converteram ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, vamos entender essa máxima. Temos que anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. As pessoas ali ouviram,
creram e se converteram. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que você foi escolhido para ser enviado. Amém, meus amados? E nós vamos destacar agora, então já destacamos o ministério de Pedro e o seu discurso, né, que ele fez perante a igreja lá, né, por causa do batismo de Cornélio. Já falamos aqui do ministério dos evangelistas anônimos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Barnabé, que compreende dos capítulos, do capítulo 11, dos versículos 22 até o versículo 26. Então ali claramente, quando o evangelho aflorou em Antioquia, a igreja de Jerusalém agora toma a atitude de enviar Barnabé, um obreiro experiente, para dar continuidade à obra do Senhor ali. E nós podemos ver aqui, queridos, pelo menos 5 pontos interessantíssimos nessa estadia de Barnabé em Antioquia, nesse envio de Barnabé a Antioquia. Em primeiro lugar, uma decisão sábia. Versículo 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Enviaram Barnabé a Antioquia. A igreja precisa enviar. A igreja de Jerusalém entendeu perfeitamente essa questão do envio. Do mesmo jeito que ela enviou Pedro e João para Samaria, agora ela envia Barnabé agora para Antioquia. A igreja precisa entender que ela é a maior agência missionária de Deus na terra. Então ela precisa enviar, carece de enviar. É uma coisa, né, oportuna, é algo prioritário para a igreja, é enviar missionários. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Em segundo lugar, queridos, nós podemos destacar uma atitude importante. Versículo 23. O qual, Barnabé, quando chegou, ele viu a graça de Deus e alegrou-se e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Que atitude, irmãos, importante. A alegria de servir a Deus, a exortação de dizer, irmãos, permaneçam firmes no Senhor, independentemente do que possa acontecer. O que está em evidência aqui é permanecer firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre perseverantes na presença do Senhor. Foi isso que Barnabé, um obreiro sábio, um obreiro experiente, um obreiro que conhecia a Deus e sua palavra, e ele faz essa exortação maravilhosa: permaneçam firmes no Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, uma vida atraente. Olha o que diz o versículo 24. Porque Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui vem um segredo. Irmãos, a vida de Barnabé era a base que sustentava o seu ministério. Barnabé literalmente vivia o que pregava e pregava o que vivia. O testemunho de Barnabé era atraente. A vida de Barnabé era uma vida que era recomendada diante de Deus e também diante dos homens. As pessoas olhavam para Barnabé e via que não ficava só no discurso, mas via que verdadeiramente Barnabé era um homem de testemunho. E foi isso que Jesus disse, que nós devemos dar testemunho, tanto do Evangelho, como também da transformação que ele operou em nossas vidas. E qual foi o resultado disso? Muitas pessoas se uniram. Eu sempre digo, irmãos, a palavra do Senhor diz que não é para nós nos envergonharmos do Evangelho, mas infelizmente tem pessoas que são a vergonha do Evangelho. É triste dizer isso, mas infelizmente é verdade. Tem pessoas que muitas vezes no púlpito são até boas, mas quando parte para a área do testemunho de vida, da conduta, do caráter, deixam muito a desejar. Nós devemos ter essa postura e de entender que para diante das pessoas as nossas palavras sussurram, mas o nosso testemunho, ele grita.
louvar, entender essas palavras. Barnabé verdadeiramente é um grande exemplo a ser imitado. Outra atitude que a gente vê, irmãos, em quarto lugar, foi um gesto de humildade. No versículo 25 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. Outra qualidade maravilhosa que a gente vê em Barnabé. Barnabé tinha visão e tato ministerial. Barnabé, Paulo foi rejeitado por muitos, Barnabé o acolheu. E agora, quando Paulo parece que estava esquecido lá em Tarso, a sua terra natal, agora Barnabé, ele traz Saulo para Antioquia, e posteriormente a gente vai ver que Saulo, ele assume o comando da obra missionária, a igreja de Antioquia, porque foi de lá, de Antioquia, que Saulo e Barnabé foram enviados para a primeira viagem missionária transcultural. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é um ato sublime de humildade. Barnabé não se importou com isso. Tudo que Barnabé queria era o progresso do evangelho, e Barnabé sabia perfeitamente que Paulo, ele tinha credenciais para isso. Paulo, ele tinha verdadeiramente chamada de Deus, ele tinha verdadeiramente uma comissão da parte de Deus para exercer o ministério. Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, o maior plantador de igreja, o maior missionário, o homem que pregou o evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. Mas Barnabé exerce um papel importantíssimo. Barnabé também exerceu um ministério importantíssimo na vida de João Marcos, que foi um obreiro também útil, foi um dos evangelistas que escreveu o segundo evangelho. Então, meus amados, tato, visão ministerial, estamos necessitando de obreiros, de pastores que têm esse tato, que têm essa visão ministerial. E em quinto lugar, queridos, um resultado extraordinário. Versículo 26 diz que sucedeu que todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha o resultado do ensino. Repare o destaque aqui, queridos, que fala que durante um ano eles ensinaram muita gente. E o resultado desse ensino foi que eles foram chamados de cristãos. A priori foi um nome pejorativo, foram apelidados. Mas na verdade, cristão quer dizer pequenos cristos, ou até mesmo imitadores. Eles foram ensinados tanto sobre Cristo, que eles decidiram viver igual a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas tinha usado vários nomes para os cristãos, como discípulos, santos, irmãos, fiéis, salvos, seguidores do caminho. Mas agora ele usa o termo cristão. Porque quando nós aprendemos de Cristo, nós passamos a amar tanto a Cristo, que nós queremos ser igual a Cristo, nós queremos seguir as suas pisadas, nós queremos andar como Ele andou. E assim, meus irmãos, eles foram impactados. Por isso que eu falo, irmãos, nunca despreze o ensino, porque o ensino da palavra tem poder para impactar as pessoas. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. E por último, irmãos, nós vamos destacar aqui o ministério do profeta Ágabo. Já falamos de Pedro, já falamos dos evangelistas anônimos itinerantes, já falamos do ministério de Barnabé. Vamos fechar falando do ministério de Ágabo. Então nós vamos considerar aqui algumas coisas bem importantes entre os versículos de número 27 a 30. Rapidinho aqui para nós já irmos para o final da nossa mensagem. Primeiro que nós podemos ver uma profecia urgente que diz: naqueles dias, versículo 27, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos tempos de Cláudio César. O imperador Cláudio César, irmãos, ele reinou durante os anos 41 a 54, 13 anos ele reinou. E esse fato foi amplamente documentado pelos historiadores. Uma das regiões mais atingidas pela fome foi a região da Judéia, especialmente porque no tempo de Cláudio César, todos os judeus foram expulsos de Roma, como a gente verifica em Atos 18, versículo 2. E eles retornaram à Judéia, sem casa, sem terra, sem bens. Essa fome atingiu em cheio a igreja que estava na Judéia. O próprio historiador Flávio Joséfo,
famoso por escrever a história dos Hebreus, ele diz que muitas pessoas morreram de fome, literalmente, por lhe faltar provisão e recursos financeiros. E a igreja também, quando uma coisa abala o mundo, abala a nação, abala uma região, a igreja também muitas vezes é abalada também, irmãos, como de fato foi. Agora, em segundo lugar, a gente vê claramente que houve uma generosidade concreta. Versículo de número 29. E os discípulos determinaram mandar a cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. A profecia nem sequer havia cumprido, como de fato cumpriu, que isso é fato, mas eles já tomaram uma atitude, irmãos. Já tomaram a atitude de levantar uma oferta e para socorrer. Irmãos, eles ajudaram pessoas que nem sequer conhecia. E eu quero aqui louvar a Deus por todos os irmãos que fazem parte da missão Atos 1:8, a qual desenvolvemos trabalhos missionários no Haiti, em Moçambique, no Paraguai, no sertão da Bahia. E pessoas têm voluntariamente orado e contribuído com pessoas que elas sequer conhecem, mas o amor de Cristo está no coração, e isso que faz toda a diferença, irmãos. Aleluia! A fé cristã não abre apenas o coração para crer, mas também abre o bolso para contribuir. Recebemos não apenas a graça para a salvação, mas também a graça para a contribuição. Inclusive, tem um livro aqui, meus irmãos, que ele é fantástico. Um livro do John Stott, que é um livro que chama A Graça de Contribuir. Muito maravilhoso esse livro. No meu próximo livro eu faço algumas citações desse livro. É tremendo, maravilhoso. A graça de contribuir. Não recebemos a graça somente para sermos salvos, mas também para contribuir. A generosidade, irmãos, ela não é uma causa da salvação, mas é, meus irmãos, uma consequência da salvação. Eles converteram os corações e também os bolsos. A igreja de Jerusalém enviara Barnabé a Antioquia, e agora a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé de volta para Jerusalém, destacando essa importância. Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 15, versículo 27, ele diz assim: isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram, o povo de Antioquia, foram abençoados, irmãos, por homens judeus, os evangelistas, também Saulo, também Barnabé. E agora, quando eles viram que a fome estava assolando, eles sentiram esse desejo de contribuir, meus irmãos, de abençoar, de ser generosos com os irmãos da Judéia, que estava passando por muita necessidade. E para finalizar, em terceiro lugar, a gente vê uma atitude sensata. Versículo 30 diz que o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Paulo e Barnabé. Os crentes gentios enviaram socorro aos crentes judeus, mas esses recursos foram endereçados aos líderes da igreja em Jerusalém, os presbíteros, e foram levados pelos líderes que trabalhavam na obra missionária, Saulo e Barnabé. Então, em outras palavras, houve transparência no trabalho. A responsabilidade é pessoal. Paulo e Barnabé levaram exatamente o que eles haviam contribuído. Cabia agora aos líderes em Jerusalém distribuir esses donativos, essas ofertas para suprir a necessidade dos irmãos. O que com efeito eles fizeram? Porque tanto em Atos 2 como em Atos 4 diz que tudo que era depositado aos pés dos apóstolos, eles repartiam para cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Talvez um dos maiores problemas da obra missionária seja a questão da transparência, da sinceridade e da honestidade. Mas neste caso, eles lidaram com questões financeiras, com questões de oferta, com absoluta transparência e honestidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Nós vamos ficando por aqui. Fique com essa palavra para o seu coração, tá? Medite nessas coisas e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas. E na próxima semana nós retornaremos para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem em paz e até a próxima.